Amados irmãos, olha, hoje eu gostaria de falar nessa liturgia sobre o valor, a importância da disciplina. Uma pessoa indisciplinada, desorganizada, ela não consegue crescer na vida espiritual, muitas vezes nem na vida prática ela não consegue crescer. Pessoa que faz as coisas que dá na cabeça, sabe? Acorda um dia e, né, tem gente que é assim, né? Acorda um dia, faz uma coisa, outro dia faz outra, não sabe nem o que vai fazer. E olha isso, quantas pessoas ficam doentes por causa dessa falta de estabilidade na vida, essa falta de disciplina, de organização. Vai empurrando a vida com a barriga, vai fazendo o que dá, não se organiza, não tem um objetivo, não tem um projeto. A gente tem que ter projetos, a gente tem que ter, gente. É lógico que você não pode ter projetos que estão além da tua capacidade, né? Olha, eu tenho o projeto de ser o novo campeão mundial de natação. Eu não sei nem boiar. Bom, eu posso aprender a boiar, mas para eu ser o campeão de natação vai dar trabalho, né? Que eu tenho dor nas pernas de subir meio lance de escada, né? Para ganhar o... Então, você tem que ter projetos que estão de acordo com as suas forças, mas você tem que se disciplinar, se organizar, para você começar a ir buscando crescimento, principalmente na vida espiritual. Então veja, se você fizer um projeto de vida espiritual, toda semana eu vou acordar com essa oração, antes de dormir eu vou fazer esse ato de contrição, vou deixar minha oraçãozinha lá do lado da minha cama, vou ler a palavra do dia a tal hora, vou na missa a tal hora. Organiza uma agenda da sua semana, coloca os horários das suas orações, o horário que você vai ler a palavra, e começa a ser fiel naquela disciplina, no cumprimento daquelas coisas que você programou. Aí você começa a ter crescimento, começa a ter virtude, começa a mudar, porque esse bom hábito vai trazendo para você uma virtude que faz você crescer aos olhos de Deus. Essa falta de disciplina é que nos paralisa tantas vezes. Veja, tudo nas coisas de Deus são organizadas e articuladas, até a maneira com que Deus nos ensina a irmos para o céu. Esse final de semana a liturgia nos apresentava os mandamentos, as leis do Senhor, os mandamentos do Senhor. Deus também criou uma certa ordem, uma certa regra, para que o fim último da sua vida, que é a vida eterna, possa ser alcançado. Se você quer ter vida eterna, a vida do próprio Deus, você precisa seguir esse projeto aqui, ó. É dessa maneira. Deus mesmo mostrou o que Ele espera de nós através dos mandamentos, das suas leis. E quando Ele fala de suas leis, seus mandamentos, Ele não está falando de uma lei, né, qualquer, tudo é lei ou nada é lei. Ele está falando dos mandamentos, os 10 mandamentos, aquele que a gente aprende lá na catequese e que a gente deve o resto da nossa vida retomar, estudar, pensar, aprender. E ali, pela observância dos mandamentos, você começa a mudar de verdade o seu coração. Você começa seguindo aquele projeto proposto pelo próprio Deus, progredindo no seu caminho em direção à felicidade eterna, à vida eterna, que é a vida em Deus. Esse é o princípio do cristianismo. O cristianismo tem como moral, o princípio do seu agir, os mandamentos. Então isso é muito importante para nós sabermos. Pergunta aí para quem está perto de você: você sabe os 10 mandamentos de cor? E aí? Pode ser, não precisa ser na ordem não, né? Precisa ser na ordem, né? Algumas vezes não precisa. Tem dia assim que o povo pega o padre ainda bem que atrás do confessionário dá para mim colar todas as colinhas, né? Dá para mim pôr colinha lá, né? Porque tem gente que fala: padre, queria confessar, eu pequei contra o 3º mandamento, o 10º, o 5º mandamento, o 7º mandamento. Aí ele fala só os números, tipo o pedido do McDonald's. Você fala: eu quero o número 4. E você tem que saber. Se você não sabe o que a pessoa está falando, pensou que vergonha que o padre passa? Vocês lembram do dia que o padre Marcelo veio aqui? Eu contei para vocês, né? Ah, meu Deus, que vergonha. O padre Marcelo Rossi veio aqui e falou assim: quem sabe o dia que foi batizado? Todo mundo, pergunta aí, quem é o dia do seu batismo? Aí todo mundo ficou falando, né? E ele ficou me olhando, né? E eu quietinho, né?
Aí ele falou no microfone, a arca estava lotada. E aí, padre, qual é o dia do seu batismo, o senhor sabe? Ele já tinha esculachado uns 3, né? Eu falei, é dia 29 de junho. Se ele perguntasse de novo, eu não acertava. Depois tive que confessar. Eu ia falar que não sabia. Eu chutei um dia lá e falei para Deus, fica para o Senhor, pega esse dia aí para... Ai, Jesus do céu. Gente, olha a vergonha que a gente passa das nossas desorganizações espirituais, essa falta de organização espiritual. A gente algumas vezes não progride na fé, a gente fica ali na superficialidade da fé, e essa superficialidade não nos ajuda a cumprir o querer de Deus. Como que eu posso fazer a vontade de Deus se isso não estiver claro, presente diante de mim, diante das minhas ações, das minhas atitudes? Eu vou organizando a minha vida, me lembrando sempre daquilo que o Senhor me diz. Então é preciso a gente progredir nessas coisas. Mas padre, eu tenho dificuldade de guardar isso na minha cabeça. Mas anda com o livrinho de oração no teu bolso, meu filho. As mulheres que têm facilidade, que elas andam com uma bolsa que tem até uma geladeira dentro. Não é verdade? Você está numa fila lá do supermercado e fala, nossa, se eu tivesse agora aqui um rolo de arame farpado, calma aí, sai da bolsa de alguém. Tem uma mulher com um rolo de arame farpado. Minha filha, você andou com isso para quê? Ia fazer um sequestro? Porque tem tudo na bolsa. Olha, anda com a Bíblia, anda com o livrinho de oração, vai retomando todo dia ali, dá uma olhada, lê. É por essa perseverança, por essa disciplina na oração, no estudo, no aprofundamento da palavra, no estudo dos mandamentos, que as coisas vão entrando na nossa cabeça, vão entrando no nosso coração e vão se tornando um hábito, vão se tornando uma coisa comum, natural. Quando nós fizemos uma reunião com os catequistas, que eu chamo todas as crianças da primeira comunhão para fazer um pequeno encontro amigável com o padre. As crianças quase desmaiam de medo, porque falar, o padre vai vir hoje visitar a catequese. E aí eu vou lá fazer esse encontro, e aí eu pergunto para as crianças, quem que sabe rezar o Pai Nosso, Ave Maria, as coisas mínimas da fé, gente. Gente, as crianças que vivem numa casa cristã, que reza o terço, que os pais rezam junto, que tem vida de oração, não tem problema nenhum para rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória. Mas aqueles que vêm de um lar que não tem o costume da oração, que reza de vez em quando, erra até o nome dos pais de Jesus. Essa falta de disciplina na nossa vida espiritual, dessa constância na nossa vida espiritual, nos torna fracos, nos torna frágeis diante das dificuldades, das provações, e nos levam a fazer loucura, a tomar as decisões erradas nas horas mais importantes, porque Deus não está presente no nosso coração, na nossa mente, que uma disciplina e uma constância traz. Eu tenho um amigo que quando ele está dirigindo, ele é bem sanguíneo. Quando ele está dirigindo, se tem uma situação de perigo, de última hora, ele toma sempre a decisão errada. E eu comecei a perceber isso no dia que estava lá e tinha, fechou, não passou no sem parar. Sabe quando passa sem parar e não abre a chancela lá, a cancela, né? Não abre a cancela. E foi com tudo assim com o carro, e eu falei, vai devagar. E ele viu, ele falou, não abriu. Eu falei, então, aí ele acelerou. Mas se não abriu, era para você parar. Ele acelerou, eu falei, eu fiquei nervoso. Eu falei, e se fosse uma velhinha, meu pai? Tinha passado por cima da velha. Mas por quê? Porque na hora H, na hora ali do susto, toma a decisão errada. Gente, tem gente que faz isso com a vida, não só com o carro, faz isso com a vida. Na hora de um problema num casamento, num problema com o filho, na hora de uma dificuldade, na hora de tomar uma decisão, de uma ação, de uma atitude que tem que ter diante do mundo, diante da família, acaba tomando a decisão errada. Decisões de vingança, de divisão, de briga, de divórcio, acaba tomando a decisão errada, que vai ter uma consequência terrível. Então, quando nós temos presente, nós temos uma vida espiritual organizada, e a palavra de Deus é muito clara e presente, ela se torna um hábito. E nos momentos difíceis, antes de tomar a iniciativa, você lembra da palavra de Deus: não levanta falso testemunho, vou ficar quieto.
Antes de tomar uma iniciativa lá de pôr o seu casamento em risco, você se lembra da palavra de Deus falando: não comete adultério, ser puro. E você volta atrás daquela conversa, daquela palavra, porque Deus está sempre presente no teu coração. Deus faz parte da tua vida, do teu cotidiano. Não se deixe pegar de surpresa pelas coisas da vida e do mundo. Faça com que Deus seja um amigo que caminha com você. Faça com que a palavra de Deus seja a grande amiga da sua vida. E por isso tenha presente sempre essa palavra. Tem essas biblinhas pequenininhas, essas bíblias de bolso, né? Tem esses livrinhos de oração. São coisas boas da gente ter com a gente. Esses livrinhos de oração de cura e libertação. Aquele livrinho de oração selecionadas. Eu sempre mostro para vocês aquele livrinho da capa vermelha. Gente, como aquele livrinho é bom. Tá lá na bolsa da gente, tá no carro. Dependendo da situação que você tá. Se na casa de um primo lá, alguém tá desesperado, alguém tá nervoso, calma aí, ó. Já arranca um livrinho do bolso, já procura lá oração de cura, oração para acalmar alguém, oração no momento de doença, de depressão, de enfermidade. Já começa a orar com a pessoa ali. Você tem aquele manual de oração. Nós precisamos ser uma presença viva desse Deus maravilhoso no mundo. Como? Fazendo com que Deus esteja sempre presente e a palavra, a lei de Deus esteja gravada na nossa alma e no nosso coração. Isso significa esse de cor. Sabe quando fala, guarda os mandamentos de cor? Quer dizer, grava a palavra de Deus no teu coração, que esteja tão presente, que tudo que você for fazer, você se lembrará de qual é a vontade de Deus. E com certeza, você vai crescendo e vai se tornar uma pessoa muito melhor, uma pessoa muito mais próxima da vida eterna, da felicidade verdadeira, porque Deus será o seu grande amigo, o seu grande companheiro. Gente, se vale a pena andar com alguém, anda com o Senhor. Anda de mão dada com a palavra de Deus, anda de mão dada na presença de Deus. Põe a tua cabeça e o teu coração em plena sintonia com o Senhor. Obediente, fiel, disciplinado. Então você, apesar de muitas renúncias, vai encontrar também paz e felicidade.